Dia para você que chegou aqui no canal Mundo da Dani. Sim, aquele canal que a gente fala de situações do dia a dia. Hoje, gente, tem uma situação aqui que eu até pensei em colocar no nosso primeiro canal, mas eu acho que tem muito a ver com assuntos que a gente está falando aqui nesse canal, principalmente questões de imigrantes, de pessoas que moram fora. Então eu achei isso aqui dele perfeito para comentar com vocês. Eu vou dar uma lidinha, é uma cartinha pequena, rapidinha, mas ele vai explicar a situação. Gente, ele tem 17 anos, ele falou que é gay e conheceu o meu canal através, apesar que ele ser gay ou não, gente, sério, é porque ele falou aqui, tá? Mas não tem... Alguém pode questionar, mas pra que você tá falando que ele é gay? Porque ele colocou na cartinha dele, mas a situação dele não acontece com qualquer um de nós. Bom, ele tem 17 anos, é do Rio de Janeiro, falou que conheceu meu canal através do canal do Rodrigo, que mora em Londres, porque ele falou que o sonho de infância dele sempre foi morar na Inglaterra. Então, segura essa informação. Antes de eu começar a fazer vídeos aqui, gente, de histórias no meu canal Dani Delanos, no meu canal eu fazia vlogs, eu morava na Inglaterra por 12 anos. Então eu mostrava o meu dia a dia na Inglaterra e ele falou que me conhece desde essa época. Então ele era bem mais novo e ele já conhecia meu canal porque o sonho dele sempre desde criança foi morar na Inglaterra. Então ele acompanhava muitos canais que falavam da Inglaterra. Mas como eu comecei a falar de histórias, ele começou a gostar e continuou acompanhando. Bom, ele falou assim que o pai dele não aceita de maneira nenhuma a sexualidade dele. Então ele sempre veio escutando besteiras desde criança, sabe? Tipo, homem tem que ser igual a homem, tem que agir igual a homem, tem que se vestir igual a homem. Então sempre ele ouviu isso. Aos 14 anos... ele começou a pesquisar sobre formas de intercâmbio, de morar fora. Porque ele não aguentava mais também ficar ouvindo isso tudo da família dele. E ele pensou, bom, vou pra fora. Às vezes as pessoas também têm a mente mais aberta, vou ser dono do meu próprio nariz, né? Aí ele falou que entrou em grupos de Facebook, até que ele entrou num grupo de brasileiros na Itália. E tinha uma mulher que morava no interior da Itália, que eles começaram a conversar, mas conversar sobre intercâmbio, né? Contei a minha história para ela, falei o que eu passava aqui com meu pai e ele acabou perguntando aí, eu não sei se eles ficaram tão íntimos, mas ele acabou perguntando para ela que se ele comprasse uma passagem para ir para a Itália, ela não poderia enviar uma carta convite para ele. Ela disse que sim e que também poderia me hospedar na casa dela. Então, ele falou que a partir desse momento aí, ele ficou decidido que ele iria para a Itália, tá? Só que ele não tinha dinheiro, então ele começou a trabalhar para juntar dinheiro. E o primeiro trabalho dele foi numa feira. Ele ficava tomando conta de pula-pula e ele ganhava 50 reais por dia para ficar lá tomando conta dos pula-pulas. Bom, até que ele conseguiu juntar o dinheiro para tirar o passaporte. Ele entrou no site da Polícia Federal, pagou a taxa, agendei. Meu pai, Dani, ele não queria de maneira nenhuma que eu fizesse passaporte. Como ele tinha menos de 18 anos, o pai tinha que autorizar ele tirar o passaporte. Então ele falou, pai, eu vi um curso para morar fora. Começou a fazer a cabeça do pai dele e o pai dele acabou concordando. Então, no formulário já da Polícia Federal, tinha que ter uma autorização do pai dele que ele poderia viajar para qualquer lugar, menos sendo, né? Desculpa, gente, ele tinha nessa idade 15 anos, eu acho. Hoje ele tem 17, né? Então o pai dele tinha que colocar no passaporte, assinar uma autorização para que ele pudesse sair do país sozinho antes dos 16 anos. Bom, então, quando ele fez 16 anos, ele foi trabalhar numa lanchonete, tá? Ele falou que aprendeu a fazer tudo
e com 6 meses nessa lanchonete ele comprou um iPhone. Porém, ele continuou sofrendo porque ele queria mesmo ir embora do Brasil. Então ele vendeu o iPhone, fez um empréstimo no nome da mãe dele deixou, juntou com o dinheiro do iPhone e comprou uma passagem só de ida para Milão, que foi no dia 9 de novembro de 2022. E ele tinha acabado de completar 17 anos. Ele falou que ele não comprou a volta porque ele sabia que ele não ia voltar. Eu, sinceramente, eu não entendo como pessoas conseguem embarcar só com passagem de ida. Porque eu lembro que quando eu nem tinha documento europeu ainda, sempre pediram para ver ida e volta, né? Mas ele foi só com a ida. Eu não sei se ele foi com aquela volta que o pessoal cancela, mas ele pagou a passagem só de ida. Tá? Eu já vi vários vídeos de pessoal indo para Portugal falando que tem umas agências aí também que você paga só a ida, mas eles põe seu nome lá e de volta, mas a volta você não tem. Eu não sei como funciona isso, mas ele foi. Bom, então ele foi e fez a sua tão sonhada viagem para Milão. Mas aí vamos lá, olha só, gente. Bom, deixa eu falar no final. Ele foi com 60 euros, tá? E ainda por cima ele era menor de idade. Era a minha primeira vez entrando no avião. Ele nunca tinha nem entrado no avião. Fiz uma escala em Lisboa, cheguei na imigração, não me perguntaram nada, nem da passagem de volta. Que na verdade ele falou que tinha feito isso mesmo, era uma passagem fake, tá? Ele foi, né, parou no aeroporto de Lisboa, achou o portão e embarcou para Milão. Ele falou, eu cheguei em Milão muito cansado, eu ainda tinha que pegar um ônibus até Turim. Esse ônibus me deixou numa estação de trem e eu pensei que a mulher, a que tinha se oferecido para hospedar ele, ia me esperar nessa estação. Mas não, eu tive que pegar um outro trem até a casa dela. Eu não sabia o que fazer, pois eu não falava italiano. Eu já não estava mais aguentando, parece que minha alma estava saindo do corpo. Depois de 14 horas de voo, dentro da estação, eu pedi ajuda para um italiano e usamos tradutor. E perguntei se ele poderia me ajudar. O meu telefone ele não fazia ligações, então ele pediu para esse italiano ligar para a mulher e avisar que ele estava lá. Bom, ele fez essa ligação, falou que estava perdido, ela explicou lá tudo direitinho e ele finalmente conseguiu encontrá-la. Quando ela chegou lá, ele entrou no carro e o combinado era eu ficar na casa dela até conseguir um emprego, foi o que ela tinha me dito. Porém, onde ela morava, gente, era um lugar bem de interior e não tinha emprego. Então ela me mandou para a casa de uma amiga que alugava quartos no centro de Turim. Eu até achava alguns empregos, porém todos pediam documento. E lembrando que ele era menor de idade. Essa mulher ela começou a me humilhar de uma forma tão grande, a que ele ficou lá, que eu fiquei doente. Eu não conseguia mais comer. Ele falou, eu sempre fui super saudável no Brasil. Meu corpo era perfeito, mas a mulher me humilhava dia e noite. Entrei até no Tinder para ver se eu conseguia um date, sei lá, mas não deu em nada. Eu emagreci tanto que a minha mãe nem me reconhecia nas ligações de vídeo. Então teve um dia que essa mulher surtou comigo porque eu tinha tomado um copo de suco de laranja que tinha na geladeira dela. E ela me mandou embora de casa. Peguei minha mala e fui morar na rua. Eu lembro que eu fui no mercado, peguei uma Wi-Fi, fiz um post no Facebook falando que eu precisava de ajuda, que eu estava na rua e eu tinha 5 euros. Lembrando a vocês que ele não tinha passagem de volta porque ele tinha comprado aquela passagem cancelada. Postei meu número de telefone, recebi ligações de pessoas querendo me ajudar. Até que uma enviada de Deus quis me ajudar, mas morava longe.
Mas ela ligou para essa moça da casa e perguntou se eu podia dormir lá pelo menos mais essa noite, pois estava 7 graus e eu não tinha como ficar na rua. Depois dessa mulher implorar muito, ela disse que eu poderia ir. Mas cheguei lá, gente, com sede, ela me negou um copo de água. Lembro que acordei até com dor nos rins no outro dia. Bom, no outro dia, essa mulher me buscou aqui do Facebook, me levou para a casa dela e disse que Deus tinha tocado o coração dela para que ela me ajudasse. Ela me levou no McDonald's, lanchamos, fui até a casa dela, conheci os filhos dela, né? Mas ela disse que eu não poderia ficar na Itália porque eu era menor de idade e ela também não podia pegar essa responsabilidade para ela. No dia seguinte, essa mulher comprou a passagem para ele. Ele voltou para o Brasil e ela disse que quando eu fizesse 18 anos, eu ficasse maior de idade, as portas da casa dela estariam abertas para mim. Gente, eu cheguei no Brasil no dia 7 de dezembro e eu estava feliz, pois eu ia passar o Natal com a minha mãe. Bom, em janeiro de 2023, ele conseguiu um trabalho perto da casa dele, já no Brasil, né? E virei pizzaiolo. No momento, faço pizzas. Fico maior de idade em julho e pretendo voltar na Itália. Estou me preparando financeiramente. Aí depois eu venho contar para vocês a parte 2 dessa história, que é o que vai acontecer. Mas vamos lá, por que eu quis contar isso? Porque no título ele põe assim, ó, fugi dos meus pais com 17 anos. Primeiro, eu sei que é difícil, né? Hoje em dia tá mais fácil ter essa conversa com pai e com mãe sobre sexualidade, mas eu sei que ainda é muito difícil para muitas pessoas, tá? Então realmente tem muitos pais aí que não aceitam, né? Eu imagino as gracinhas que ele deve ter ouvido dentro de casa. Vira homem, não faz isso, tal. Então isso acaba, né? A gente já viu isso aí, várias meninas querendo sair de casa e muitas correm por um casamento que acaba sendo bem feliz, né? Mas ele correu querendo sair do Brasil. Só que teve uma sucessão de erros aqui. Gente, sair do Brasil não é eu vou ali na esquina, não. Você tá em outro país, você não conhece ninguém. Ele saiu completamente dependendo das pessoas. Ele chegou num país com 40 euros. Gente, não tem como você sobreviver fora do seu país com 40 euros, num lugar que você não conhece ninguém, dependendo das pessoas. Quando eu fui para a Inglaterra, eu já contei essa história no canal, eu fui com 200 dólares. E assim, eu dei muita sorte das coisas terem dado certo para mim. Porque eu fui para casa da minha melhor amiga, né? Na época, Jerusa já morava lá, Jerusa e Dadai. São duas irmãs que são minhas melhores amigas desde adolescente. Então, assim, fui para casa delas. Então, eu tive um apoio, né? No meu primeiro mês lá. Comia da comida delas. Eu já fui com documento europeu. Então, eu já consegui um emprego logo de cara, onde Dadai trabalhava no museu. Então, já conseguiram um emprego para mim. Então, eu comecei a trabalhar logo. E mesmo assim, foi difícil, tá? Porque a gente também não pode ficar dependendo das pessoas o tempo inteiro, dependendo da generosidade das pessoas, por mais que essa pessoa goste de você. Aí você foi para casa de uma pessoa que você nunca tinha visto na sua vida, que você acreditou, né, que ia te acolher. Gente, é muito complicado isso. Aqui fora, por mais às vezes que você às vezes até quer ajudar alguém, é difícil. Imagina eu hoje colocar uma pessoa e falar assim, não, vem aqui para casa, eu vou te ajudar. Eu saio de casa 2h15 da manhã, não, 2h40 da manhã eu tô saindo de casa, 2h15 eu acordo. Eu chego em casa 3h30 da tarde. Eu tomo banho, como e vou dormir, porque 6 horas eu tenho que estar dormindo. Como é que eu falo para uma pessoa, vem pra cá que eu vou te ajudar? Que horas que eu vou ajudar essa pessoa? Sabe? Então, assim, eu aprendi a não depender dos outros. É muito difícil. Principalmente você depender de uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Então, assim,
já chegou lá, já não era nem o que você tinha, né? A mulher tinha te prometido, que era ficar na casa dela, já te jogou para uma outra, tipo, jogou a responsabilidade em outra pessoa. Essa outra pessoa, eu não sei o que foi combinado com ela, mas você falou que ela alugava quartos, você tinha 40 euros. Sério, sinceramente, a pessoa não tinha obrigação de te ter dentro da casa dela, já que não foi combinado com ela. Eu não sei o que essa mulher falou pra ela, sabe? Então é muito complicado a gente julgar, sabe? Lógico, né? A gente fala, nossa, a pessoa me negou um copo de suco, a pessoa me negou uma água. É horrível isso, tá? Mas eu não sei o que aconteceu pra outra ter te jogado pra lá. Então já fica uma interrogação. Você já mostrou que você é um rapaz que quando você quer, você vai lá e faz. Então eu vou te dar uma dica. Tira isso da sua cabeça, nossa, eu fazer 18 anos eu vou. Prepare-se financeiramente. Prepare-se para ir para um lugar, de repente Portugal, um lugar que você consiga chegar lá, consiga um contrato de trabalho, consiga se legalizar. E vá com dinheiro, que você possa se sustentar pelo menos na hora que chegar lá. Esse negócio dessas passagens aí canceladas, eu acho um tiro no pé. Eu já vi vários vídeos de famílias que chegaram no lugar, não se adaptaram ou não conseguiram o trabalho e tiveram que voltar para o Brasil e eles não tinham a passagem de volta. Então, a pessoa já sai do Brasil devendo o almoço para pagar a janta. Ainda a família tem que se mobilizar toda para mandar uma passagem de volta para essas pessoas voltarem. Então, tem passagens aí que vale para 6 meses. Compre uma passagem dessa para vocês não terem que ficar dependendo de ninguém. Até porque eu acho que é ilegal esse negócio de comprar uma passagem sem a volta, uma volta. Isso é falsificação, uma volta é fake, né? Então, para mim, isso é uma falsificação que essas agências fazem. Bom, você dormiu na rua, cara. E você deu muita sorte de conseguir um anjo bom aí, que viu uma postagem sua no Facebook, que foi lá e te buscou, pagou a sua passagem para você voltar pro Brasil. Você poderia ter virado um mendigo na Europa. Agora eu te falo, você sai da sua casa, que você tem um teto, você tem sua cama, seu cobertor, para ir para um lugar que você não conhece ninguém e dependendo 100% dessas pessoas, não vá, gente. E isso serve até para mulheres que às vezes conhecem o cara online, o cara manda uma passagem, elas saem do país delas, elas não sabem nem o que está esperando por elas, cai na casa dessas pessoas, que é a mesma situação, tá? E é até pior às vezes, que chega lá, passa por relacionamentos abusivos, tóxicos, não tem dinheiro para voltar, né? Então, assim, primeiro, saia com uma passagem de ida e volta. Sério, não interessa se você vai perder, mas se alguma coisa der errado, sua passagem tá ali, para você voltar. Segundo, tenha dinheiro para se manter pelo menos o primeiro mês. Eu diria para você se manter os 3 primeiros meses. Mas eu sei que é muito difícil vocês juntarem esse dinheiro. Então, assim, tenha para se manter pelo menos o primeiro mês, se você não tem ninguém que vai te ajudar nesse país. E alguém, gente, que você conheça, né? Ou, sei lá, porque aqui já vimos casos até de prima, de prometer e não cumprir. Então, assim, se você tem alguém de confiança, que você confia muito, que fala que vai te ajudar, eu ainda iria com o pé atrás, porque eu não gosto de ficar dependendo das pessoas. Eu sempre gostei de ter minha liberdade. E minha liberdade não é só questão de relacionamento. É ter minha liberdade de eu estar no lugar que eu quero estar e não estar mais no lugar que eu não me sinto bem-vinda ou no lugar que eu não quero estar. Entendeu? Então eu acho que vocês têm que ter aí uma grana para chegar, pagar um lugar para você ficar, ter um dinheiro para você correr atrás de trabalho. Para você correr atrás de trabalho, você vai precisar de dinheiro da passagem, você vai precisar de comer, né? Então, assim, eu vi, não foi poucos não, gente. Eu vi milhares de famílias que já foram pro exterior e voltaram. Porque não conseguiram trabalho, porque não deu certo.
Tinha uma família aí que eu vi no YouTube uma vez, eu acho que eram 3 filhos, marido e mulher. Eles venderam tudo para ir para Portugal. Chegaram lá em Portugal, eles conseguiram uma casa longe, porque na época ela mostrou no YouTube, né? Eu acompanhava assim, eles conseguiram uma casa. Eu já achei loucura as 5 pessoas para Portugal, assim, de cara. E eles falando que tinham, acho que 3.000 euros, uma coisa assim. Só que as 5 pessoas, né, gente? Então, eles chegaram lá, eles já pegaram um apartamento bom, né? Só que era bem no interior. Então, nesse interior também não tinha trabalho. Eles tinham 3 filhos que estudavam em horários diferentes. Então, tinha que levar essas crianças para a escola, porque a escola também que conseguiram não era perto de casa. Conclusão, acho que eles ficaram 2 meses lá, não conseguiram trabalho e tiveram que pedir ainda ajuda da família para voltar para o Brasil, porque tinha comprado essa passagem aí que você vai e não pode voltar. Então tem que ter responsabilidade. Eu sei que a gente quer vencer, né? A gente quer vencer, eu sei que a gente quer ser independente, eu sei que a gente quer fazer a nossa vida, mas até para isso a gente tem que ter consciência, né? Não dá para fazer as coisas assim, ó, ao Deus dará. A gente tem que ter consciência, a gente tem que olhar e falar assim, não, peraí, vou seguir esse caminho, vou fazer isso, tem que ser planejado as coisas, tá? Eu sei que tem milhares de histórias aí no canal, nos canais de youtubers que falaram, nossa, cheguei aqui com 10 centavos, sabe? Já vi uma youtuber falando, cheguei aqui com 50 centavos, mas ela tinha uma mãe aqui nos Estados Unidos. Então você pode, meus filhos chegam aqui até sem dinheiro, eu tô aqui, entendeu? Já vi gente falando, nossa, fui com meu filho com 100 dólares. Só que, gente, tinha uma tia, uma prima esperando, aí ajudou, conseguiu um emprego, né? Eu, por exemplo, cheguei na Inglaterra, eu tinha 200 dólares, não era nem 200 libras. Tinha lá minha melhor amiga me esperando. Podia também ter dado tudo errado, tá? Eu podia, sei lá, ela ter ficado de saco cheio de me ajudar, falar, não dá pra você ficar aqui. Mas desde que eu cheguei lá, eu já comecei a trabalhar na outra semana e eu já estava dividindo o aluguel. Meu primeiro salário eu já estava ali, ó, dividindo o aluguel. Já estava ali ajudando nas despesas da casa. Porque aqui fora não dá também para você falar, ai, fica aqui, mora aqui. Tudo aqui você ganha dinheiro, mas você gasta muito dinheiro também, né? Então, muito cuidado aí nas promessas que fazem para vocês. Você é um rapaz que eu tenho certeza que você vai longe. Você é um menino esforçado, vai longe, mas não cometa os mesmos erros, hein? Já falei, na vida a gente tá aqui para aprender. Se você foi pra Itália, você achou que você ia vencer, que você achou que era o certo, ok. Mas você já teve a experiência, então a segunda vez vai com calma, vai, sabe, com as coisas direitinhas, para tudo dar certo para você. Beijo, boa sorte e até o próximo. Tchau.